Não é apenas um filme, mas sim um pedaço da história. Hoje, finalmente, vamos falar sobre um filme brasileiro e esse é Irretocável. Ainda estou aqui. Eu sou Edu Brandão e estou aqui com meu amigo de sempre, Márcio Martins. A gente veio aqui para falar sobre cinema nacional de qualidade, não é isso? É isso aí, Edu. Aqui que já teve séries nacionais de qualidade e de qualidade duvidosa, falando da terceira temporada de Bom Dia Verônica, viemos aqui para falar desse filmaço aí, odiado por muitos, aclamado por muitos outros. Muito mais. Muito, Muito mais aclamado. muito mais, mas teve gente que não gostou, não, né? Puro suco de Lei Rouanet, esse filme, Mas não é a gente mesmo? sabe por, Que nem a teve. gente sabe por quê, A gente sabe por quê. exatamente. Sabemos quem são, né? Sabemos quem são. Ainda Estou Aqui é um filme dirigido aí pelo Walter Salles, que também é o diretor de Central do Brasil, outro filme que foi um grande destaque nas premiações internacionais, com a própria mãe da Fernanda Torres, né? Então, ele tem ali tem o que da coisa de conseguir fazer filme que se destaque ainda de trabalhar com a família ali, né? Então, acho que ele consegue desenrolar nisso. É um filme que estreou no final do ano passado, que veio crescendo e tomando aí os cinemas, crescendo nas críticas, e tomou aí uma proporção internacional, chegando em festivais e em premiações internacionais. E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre o filme, sobre a importância desse filme para o cinema nacional, a importância dessa prospecção que ele tem lá fora pra gente. Quero saber o que você achou deste filme. Como foi sua experiência no cinema assistindo Ainda Estou Aqui? Uma experiência magnífica. Eu fui assistir ele depois, assim, acho que do burburinho cinematográfico, vamos dizer assim, porque ele saiu ano passado, em 2024, e ele saiu, o pessoal já falando muito, pô, um filme do Walter Salles, com a Fernanda Torres, já trabalhou com a Fernanda Montenegro, filme sobre ditadura, importante, a atuação da Fernanda Torres, tem o Selton Mello também no filme, é bom relembrar. Teve aquela expectativa, aquele começo ali que foi muito do boca a boca do filme, né? Sim. Que foi trazendo novos espectadores. E eu acabei indo no cinema um pouco depois, assim, tanto que eu fui procurar algumas salas assim, algumas já não estavam mais passando, né? Já estavam passando outras obras, porque já tinha passado um tempo desde que ele foi lançado. Eu já tinha visto alguns comentários, eu não tinha visto uma resenha inteira, mas eu tinha assistido um pedaço de um vídeo do Gaveta dele falando, na verdade nem foi um pedaço de um vídeo, foi um shorts dele falando sobre o filme e falando especificamente sobre a atuação da Fernanda Torres, que ela uma atuação cheia de sutilezas, cheia de coisas ali, que é um olhar com 1 milhão de sentimentos, né, que você entende os vários sentimentos contraditórios que ela tá sentindo, que ela consegue passar em tela, né, que é importante. E aí eu fui assistir com, vamos dizer assim, essa bagagem já, e a galera falando que era um bom filme. E quando eu assisti, de fato, assisti uma obra maravilhosa. Eu falei, que orgulho de ser brasileiro. Né? Nessas horas, a gente tem orgulho de ser brasileiro. Nossa, que orgulho do meu país. Sim, é verdade. É uma obra que realmente dá muito orgulho. O filme ele é baseado ali na história da família Paiva, né? Usado no Que livro do viveu filho, ali. né? Exato, que viveu ali na ditadura, no auge da ditadura, e que sofreu com a ditadura, inclusive. Ele é baseado no livro do Marcelo Paiva, que retratou ali a história da família. E a Fernanda Torres interpreta a Eunice Paiva, que é a protagonista do filme, e é um baita marco, assim, acho que de resistência. Acho que nacional, vamos dizer assim. Acho que é um baita marco de pessoa de resistência para o país, assim. Quando eu assisti bem quando ele foi lançado. Fiquei muito, muito, acho que emotivo, acho que por ser um filme muito bonito, sensível, ao mesmo tempo muito dramático. Ele te dava ali por muitos sentimentos, né? Então, fiquei maravilhado. Saí muito emotivo da sala de cinema. Muito pensativo também, porque ele tem várias camadas, e eu acho que isso é muito importante. Acho que ele é um filme extremamente necessário. De um momento histórico também, né? Ditadura militar, é um período bastante sombrio ainda na nossa história, bastante vergonhoso. Eu vi gente comentando, tem gente que não gosta do cinema nacional, acha que é uma merda. Primeiro, acho que esse pessoal tá completamente equivocado e não consome, se não Sim, assiste, porque a gente tem muitos filmes bons e muitos filmes bons além de Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Auto da Compadecida, que eu acho excelentes filmes, mas tem outros filmes além desses que são bons também. Pessoas que não gostam do cinema nacional, que tem até um viralatismo mesmo, falando, não, mas sim.
a gente só sabe fazer filme assim, ou é de bandido, bandidagem, ou é de ditadura, mas só sabe falar disso. E eu queria ressaltar aqui, assim, que quando os Estados Unidos vai fazer filme de guerra, geralmente eles fazem filme de Segunda Guerra Mundial muito, né? Porque Segunda Guerra Mundial tem um inimigo, assim, vamos dizer, definido. Ó, os nazistas aqui, ó. Então, ninguém gosta de nazista, então, entre aspas, é fácil fazer lá e bala nos nazistas, chumbo nos nazistas, bomba nos nazistas, mas eles fazem geralmente filmes, vários filmes de guerra retratando a Segunda Guerra Mundial, falando ali do período da luta contra o nazismo. Eu não vejo esse mesmo comentário direcionado para esses filmes. Nossa, mas os Estados Unidos só sabe fazer filme de guerra da Segunda Guerra Mundial falando sobre nazismo, sabe? Só o nazismo, não tem outra guerra, não teve a Primeira Guerra, não tem outras coisas para falar. Então, eu acho que é um comentário bastante... Dá para perceber de onde vem, assim, esses questionamentos. Mas só fala de ditadura, mas só de ditadura, sabe? Dá para ver de onde vem isso. Eu li um texto do nosso professor de filosofia, o Diego, ele publicou um texto bem legal, bem interessante sobre o filme, né? Falando do que o filme se tratava. E lá, num trecho do texto, ele fez uma comparação bastante interessante, eu achei relevante, que ele fala que um dos acertos do filme é não mostrar as cenas de tortura e a violência explicitamente, assim. Então ele comparou com Zona de Interesse, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, mas que tem uma abordagem genial, que é justamente Diferente. o quê? Ele, no Zona de Interesse, você acompanha ali uma família de nazis, o cotidiano deles completamente normal, eles tomando café, fazendo coisas assim do dia a dia, lavando roupa, enquanto eles moram do lado de um campo de concentração, enquanto você só acompanha todo o terror do Holocausto, de tudo que aconteceu, por gritos, por imagens assim, né, do trem indo, sabe, é tudo acontecendo ao redor ali, então você não vê ninguém apanhando ali de fato, alguém sendo torturado, mas por conta de todo esse ambiente hostil, sua mente te leva para esse lugar para a gente saber o que aconteceu. Uma construção sonora também, né? Exatamente, na Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, é somente completa ali o que aconteceu. Então, o texto do nosso professor, querido professor, inclusive, ele falava disso numa parte do texto e eu achei, pô, é verdade, né? Porque agora, voltando para onde estou aqui, ele não tem uma cena ali de violência, assim, quer dizer, tem sim, tem uma cena que o cara afoga a menina, tá afogando a menina numa pia, assim. Mas não é muita coisa explícita, assim, igual geralmente tem nos filmes e tudo mais. Eu acho que é uma escolha acertada, assim, você não acha, Edu? Ou você discorda? Se discordar, tá tudo bem. Não, eu concordo com você. Eu acho que ele fica muito tenso, deixa tão tenso da mesma forma, assim, a gente cria ainda as imagens do que estejam acontecendo por ali. Eu acho que isso seja mais instigante ainda do que mostrar explicitamente, assim, sabe? Acho que é uma decisão criativa muito bacana. Então, eu fiquei pensando, era bem isso, e o filme tem essas nuances, quando fala da atuação da Fernanda Torres, logo no comecinho do filme, tem uma cena que tá Eunice, aí tá o Rubens Paiva, tá os filhos, aí tá toda a família reunida na praia, né? Eles moram no Rio de Janeiro, eles moram perto da praia, eles moram bem, né? O Rubens Paiva foi um deputado, então estava na época da ditadura, então a gente tá acompanhando ali uma vida de Aparentemente uma família bem de vida, né? classe média alta, não sei, mas Sim. é alguém que tem muito dinheiro, não tem pouco, assim. Então, primeiro, se já aconteceu isso com uma família de classe média alta, imagino que não aconteceu com as pessoas, com os pobres, que moravam na periferia, que não Exatamente. tinha essas condições, e enfim, aconteceu coisas muito piores. Inclusive, depois eu vou te fazer uma pergunta, eu quero voltar num gancho aqui de uma polêmica que teve em volta do filme, ou não polêmica, né, de um questionamento, de um debate. E aí ela tá na praia, eles vão tirar uma foto, inclusive a foto que é o pôster do filme, na capa do filme, passa carros ali do exército, ali da polícia e tudo mais, e ela vai tirar a foto assim, vai sorrir, ela pega e dá uma olhadinha meio estranha. Já gera esse estranhamento e esse sentimento de, pô, tá indo se divertir, mas aí, sabe, tem um ambiente hostil à sua volta. A todo momento. Eu acho o começo do filme super importante, eu acho maravilhoso, porque ele começa, se não é você sabendo que é um filme que tá se passando na época da ditadura e tá ressaltando isso, tirando ali quando passa os carros do exército e tudo mais, você não sabe que tem algo de errado ali, porque a gente tá acompanhando a visão de uma família classe média alta e porque
logo no começo não tem violência, não tem truculência. Vai ter na parte que a filha dela, junto com os amigos lá, o namoradinho, Isso. toma um enquadro, né? Que inclusive é bem tensa essa cena. Mas até ali não tem nada, é só uma família se divertindo na praia e você com aquela expectativa: o que vai acontecer? O que vai dar errado aqui? Eu achei esse começo muito importante para criar um laço muito importante, construir ali uma afeição muito forte com a família, que vai ser destruída ali não na metade do filme, mas um pouquinho depois, porque a gente vai ficar muito preocupado, a gente vai embarcar nessa emoção da Eunice. É importante que a gente esteja muito conectados e seja muito dentro daquela rotina daquela família, que aparentemente está muito feliz e tentando viver muito bem, mesmo com uma cidade hostil, um país hostil. Então, eu acho que eles começam com uma sutileza muito forte e vão trazendo tensão acima de tensão. Eu achei isso genial pro filme. Eu acho a trilha sonora impecável. Tem umas brasilidades que acho que fala muito sobre. Eu acho que ele traz um enriquecimento cultural, mostrando as músicas brasileiras, assim, sabe, no filme. Eu acho muito bonito. E aí eu queria também dar uma retratada dar um contexto de importância do filme, porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Após, por exemplo, posse de Trump, discursos de ódios e governos autoritários. Acho que é muito importante filmes, isso a gente vê na arte, né, como um todo, a representação de momentos da nossa história. Então, acho que Ainda Estou Aqui veio representando em um momento muito importante disso para gerações que não viveram isso e precisam saber que isso aconteceu, porque é um fato muito importante da nossa história. Então, a gente precisa mostrar que isso aconteceu, que isso foi real e de diversas formas de arte, né, para que isso ainda seja falado e retratado e que as pessoas e as novas gerações continuem sabendo que isso aconteceu para que isso não se repita. Então é muito importante olhar para o passado, mesmo em forma de arte, como é nesse caso, em forma de filme, para que a gente não permita que o passado volte para nos assombrar novamente. Então acho que é o grande peso que ele carrega, assim, acho que a grande virtude desse filme é eles ter essa magnitude de, cara, olha como é importante a gente olhar para o nosso passado, não deixar ele se repetir, porque olha histórias de famílias que aconteceram por aqui. Então acho que isso é muito importante. Trazendo aqui uma polêmica, um debate, uma questão que eu vi na internet, né? Fonte, vi no Twitter, mas que eu vi algumas pessoas, influenciadores, criadores de conteúdo da esquerda e de uma esquerda radical, sei lá, socialista, comunistas, eles criticando o filme. Aqui só fazendo um disclaimer: nenhuma obra é à prova de críticas, viu? Assim, eu adorei o filme, eu não estou aqui. É um filme que está passível de críticas, né? Nem todo mundo precisa gostar e pode apontar ali questões. Eu posso gostar do filme e achar um filme maravilhoso também, mas não precisa ser a opinião de todo mundo, né? E tá tudo bem. E aí fez uma crítica justamente pelo aquilo que eu tava falando, que eu falei um pouquinho uns minutos atrás, que foi do filme. Ele retrata um período importante sobre a ditadura, um período sombrio, só que ele faz um retrato de uma visão, vamos dizer assim, elitizada. Então, é uma família de classe média alta que passou por coisas horríveis, né? O Rubens Paiva foi torturado, morreu, eles tiveram a casa invadida, a privacidade deles invadida, o lar, que é, acho que, o lugar mais sagrado que existe pra gente, né? Que é a nossa casa. A Eunice e a filha dela foram submetidas à investigação, a tortura, assim, são coisas muito ruins que ninguém quer pra ninguém, independente de classe social, mas que eles criticaram que é uma visão, e principalmente Walter Salles, que é bilionário, aqui é a contradição, de fazer um filme, sempre fazem filme, geralmente fazem filme, sempre de uma visão elitizada, uma visão branca, não que você pode ser branco, você pode ser pobre também, morar na periferia, não é isso que eu quero dizer quando falo uma visão branca, mas é uma visão elitizada mesmo. Então, eles, como se fosse assim, os ricos, enfim, quem tem dinheiro, tá sempre contando as histórias do seu ponto de vista, contando as histórias deles. A gente precisa também que contem as nossas, e a gente tem que contar as nossas. Era mais ou menos esse debate que eu tava vendo. Eu queria saber de você, do que você acha sobre isso.
Te Ah, eu coloquei acho. numa saia justa agora, hein? Nossa, baita saia justa, meu Deus, Marcos. Eu acho que as discussões são válidas, porque realmente a gente precisa a gente precisa que as pessoas, nós nos retratemos no cinema, assim, sabe? Então, acho que é uma coisa que eu sempre bato aqui, que a gente precisa de mais mulheres para contar histórias de mulheres, a gente precisa de mais pessoas pretas para contar histórias de pessoas pretas, porque isso faz a diferença. Mas eu acho que pesar um pouco a mão nesse filme em específico, porque ele é um filme que acho que traz uma história importante, um retrato específico, então. Na pessoalidade, ele é extremamente pessoal, que é baseado no livro do filho, né? E baseado num livro, exatamente, não uma história que eles criaram, assim, sabe? Não uma história fictícia nem nada. É baseado num livro que foi lançado e tal, então, e que carrega uma importância, então, quão importante ele se tornou e quantas barreiras ele quebrou. É muito importante que esse filme tenha ganhado tantas vozes e alcançado tantas pessoas. Eu acho que é uma questão válida, porque é uma coisa que eu sempre bato aqui, eu acho que é importante que tenham diversidade no cinema para que mulheres contem a história das mulheres, para que os pretos contem a história dos pretos, porque é importante que essas pessoas sejam ouvidas e essas pessoas contem histórias baseadas nas suas vivências, que são diferentes. Mas, nesse filme em específico, eu acho que é pesar a mão, porque ele traz aí um significado muito importante sobre o nosso país, sobre a história do nosso país, sobre um acontecimento histórico que é muito importante, a forma como ele conseguiu ultrapassar barreiras, como ele chegou em muitas pessoas, chegou internacionalmente. Eu acho que é mérito, então, e é contar uma história, retratar uma história que é importante de ser contada. Então, eu acho que é pesar a mão nesse sentido. Então, acho que não é uma crítica que deveria acontecer relacionada a este filme, e sim relacionada à indústria do cinema ou à indústria do audiovisual como um todo. Mas, usar esse filme como base para isso, acho que não é legal, porque ele já carrega a sua importância para nós como brasileiros, assim, sabe? Eu vi, inclusive, no texto do nosso professor, ele falou. Tem umas linhas lá que ele não cita exatamente isso, essa polêmica, vamos dizer assim, mas ele fala um pouco do filme. Então, ele fala, inclusive, que o filme, se com a família do Rubens Paiva aconteceu isso, imagine com as outras milhares de famílias, né? Exatamente. Então, seria também um ponto do filme. Ele não mostra ali, e óbvio, existem outras histórias sobre a ditadura militar, sobre vários outros assuntos, vários Uhum. outros problemas e contradições do nosso país, que muitas vezes são contadas por um ponto bastante específico, né? Que sempre bom lembrar que não é o ponto. É um ponto ali que pode representar todos no sentido de, nossa, é uma história que do nosso país foi uma tragédia, uma coisa para nunca se repetir, mas é um ponto específico, é um filme contado ali do ponto ali da família Rubens Paiva. E tá tudo Sim, bem porque cinema também, um filme é um recorte, né? Você tá sempre fazendo um recorte de um tema, sempre tá meio que exatamente. limitando a sua visão, de certa forma, que você escolhe um tema, você escolhe uma localização onde a história vai passar, você escolhe um tempo, você escolhe um contexto histórico, você escolhe os atores, as atrizes, o roteiro, as palavras, o que eles vão falar, o enquadramento, a trilha, então você está Uhum. sempre fazendo um recorte. É óbvio, você pode fazer um recorte complexo, cheio de nuances, cheio de questões, mas um filme, no meu ponto de vista, por mais rico e completo que ele seja, um filme, por mais bonito, né, complexo e contradições que ele possa trazer, ele não consegue dar conta de toda a realidade, que a realidade é extremamente gigantesca e Exato. complexa também, né? Não dá para você falar assim que, o Eduardo, um exemplo, o Eduardo é ator, ele tá interpretando um cara que, sei lá, é um boxeador, só que é um boxeador que tem depressão. Não dá para dizer que o Eduardo, nesse roteiro fictício aqui que eu tô criando, ele é um representante de todas as pessoas que têm depressão, né? É um recorte de um cara ali que é um boxeador, tem nuances. E é óbvio que dentro desses recortes você pode fazer recortes extremamente preconceituosos. Sempre bom lembrar que Sim. você pode fazer coisas pro mal. Você pode fazer filmes extremamente comoventes, bonitos e que tratam com delicadeza alguns temas, mesmo que esses temas não tenham afetado você ali diretamente, né? Você não tenha passado por aquela situação diretamente. Eu acredito nisso, que você pode contar uma história bonita, responsável, envolvente, mesmo não tendo passado
por aquela situação, assim, porque senão, putz, só pessoas que viveram determinadas situações contariam histórias. Então é isso, galera. Comenta aqui pra gente, aqui no nosso YouTube, o que vocês acharam do filme. Estão torcendo aí por ainda estou aqui nas premiações, no Oscar, vai dar Oscar, não vai dar Oscar. O que vocês acham? Comentem aqui. Não esquecem de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é muito importante para ajudar a gente. E siga a gente também nas redes sociais, @cafeinados3. A gente tem conteúdos inéditos e muito legais por lá. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau. Falou!